Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma necessaire. É simples, é fácil, até principiante consegue fazer. Eu vou abrir pra você ver como ela fica. Ó, dentro ela tem todo um acabamento, tudo bonitinho. Eu acho que acabamento na parte interna é uma coisa bem legal. A gente percebe o bom trabalho pelo acabamento. Então isso eu acho que é uma coisa legal da gente fazer. Sempre um bom acabamento para o projeto que você fizer ficar bem legal, ficar bem feito, tá? Então, vamos começar? A gente vai precisar de um tecido escolhido para fazer o topo, um tecido para o forro, manta, pode ser a R1 100, 2 pedacinhos de tebrunte, pode ser reto, não precisa nem ser viés, só para a gente fazer o arremate, e um zíper que a gente vai destacar. Ó, tá? Tiramos o cursor e dividimos. Bom, então vamos lá. Vamos pegar o nosso tecido de topo. Esse é o tecido que eu escolhi. Vou colocar a manta, sabendo que as medidas são 25 por 35, tanto na manta, como no topo, como no forro. Pronto. Agora, eu vou colocar o zíper. Então, vamos lá. Eu quero que o zíper fique assim, né? Para ele ficar assim, como que a gente vai ter que fazer? Que ele fique assim. É assim que ele vai ser costurado. Então, eu vou pegar o alfinete e vou alfinetar bem certinho aqui. Tem algumas pessoas que não têm, assim, muita habilidade ainda. Então, para não ir direto na máquina, pode dar uma alinhavada. Fica mais fácil e mais seguro. Quem já tem um pouquinho de prática, pode ir direto colocando os alfinetinhos e passar a costura na máquina. Olha, tá vendo? Bem certinho. E a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou pegar o zíper aqui, vou deixar bem certinho, bem retinho, e vou fazer a mesma coisa com o zíper. Eu quero que o zíper fique assim, né? Então, eu vou ter que colocá-lo assim, deixando tudo bem certinho, bem direitinho, para não ficar torto. E lembrando, se você não tem muita prática, dá uma alinhavadinha para ter certeza que isso aqui não vai sair do lugar na hora de você passar na máquina. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sobre este tecido o meu forro e vou colocar ele desta maneira, porque quando eu desvirar, ele já vai estar com acabamento e direitinho, tá vendo? Então, eu vou colocar ele exatamente assim, nesta posição. Vou alinhar ele direitinho aqui e vou colocar o alfinete. Lembrando que você pode alinhavar. A mesma coisa do outro lado. Deixo bem certinho, venho deste lado e faço a mesma coisa, bem direitinho, bem no lugar. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui na máquina. Opa, deu uma... Pronto. Para passar na máquina, eu vou pedir, vou usar o pezinho de zíper na máquina, que é para auxiliar na hora da costura. Vamos lá ver. Eu tiro esse pé e coloco esse aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui e vou encaixar aqui e seguindo esse pezinho, eu vou começar a costurar. Retrocedo um pouquinho e continuo.
Pronto, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora já está costurado. Eu gosto sempre de tirar esse pedacinho, para quando eu passar o pesponto não fica aquela... Olha, quer ver uma coisa? Como tá grosso aqui, eu vou bater um pespontinho neste pedaço. Só que ele tá grosso, então eu sempre gosto de tirar um pedacinho dessa manta. Só a manta, tá? Então, onde tá a manta, eu corto rente. Acho que tá dando pra ver bem, né? Pronto. Já cortei bem rente. Agora eu vou fazer a mesma coisa deste lado. Vou tirar também este pedaço. Os dois lados aparados, agora eu vou virar. Olha, o zíper já ficou certinho no lugar. Tá vendo? Agora eu vou no ferro, vou dar uma passadinha para depois poder passar um pespontinho aqui e aqui. Vamos dar uma passada para ele ficar bem direitinho dos dois lados. Pra gente poder passar o pesponto. A gente volta pra máquina, troca o pezinho de zíper pelo pezinho normal. E aí a gente vai passar um pespontinho bem aqui, ó, usando essa medida. A mesma coisa do outro lado. Bom, agora nós vamos passar um zigue-zague bem aqui na pontinha, só para segurar bem forro, manta e topo. Então vamos lá, bem na pontinha. Pronto, só para segurar. Dos dois lados a gente vai fazer a mesma coisa. Bom, então agora nós vamos colocar o zíper. Vamos colocar o cursor, né, no zíper. Ele é meio chatinho, sabe? Às vezes a gente consegue colocar rápido, às vezes demora um pouco, às vezes pode usar aquele truquezinho do garfo, mas é um jeitinho pronto, um jeitinho a gente resolve, tá? Agora a gente vai virar do avesso. Vamos lá? Cuidado para o cursor não escapar. Vamos virar do avesso. E eu vou passar uma costurinha bem aqui. Só que eu preciso ter certeza que isso está no meio. Então, como é que eu faço? Eu meço aqui e aqui. Alfinetinho. Junto o meio. Olha, tá vendo? Assim eu tenho a certeza que isso tá bem centralizado. A mesma coisa deste lado. Junto. Encaixa, achei o meio daqui. E ponho exatamente isso aqui. Vou abrir um pouquinho e ponho exatamente assim no meio, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui na máquina. Vamos lá? Nessa parte onde tá o zíper, para não ter perigo da agulha quebrar, a gente vai bem devagarzinho, assim, quase com a mão, tá? Ó. Eu vou bem devagarzinho, para não ter perigo de pegar isso. E continuar. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, usando a régua, eu vou marcar 3 centímetros, que é o que eu vou cortar aqui. Então, eu vou encaixar a régua aqui, eu vou colocar 1, 2, 3. Sendo que a costura tá aqui, então ele pega aqui. 1, 2, 3, então aqui está o meu quadradinho. A mesma coisa deste lado. 3,
tá aqui e o 3 tá aqui. E sobre a minha costura, tá vendo? A minha costura tá aqui. Então, o 3 é aqui, ó. Tá? Vou fazer isso nos 4 lados. Aonde eu marquei, eu vou cortar. Eu vou tirar esse pedaço, esse quadradinho. Nos 4 lados, tá? Eu já tô com os 4 quadradinhos cortados. Agora, eu vou pegar esse debrunzinho, vou dividir ao meio. E vou colocar aqui. Que é para eu poder dar o acabamento, porque depois eu viro e faço esse pedacinho à mão. Então, esse pedacinho aqui, eu vou costurar a máquina. Vamos à máquina? Lembrando de tomar cuidado, que aqui temos um zíper e pode... Pronto. Vou cortar essa rebarba. E esse pedacinho aqui eu vou fazer à mão, porque eu acho que fica mais delicado. Eu poderia até passar na máquina, tá vendo? Passar aqui uma costura à máquina, mas eu gosto mais um pespontinho à mão, sem aparência de máquina. Pronto, eu já enfiei a agulha, agora eu vou fazer um pontinho invisível. Esse aqui é aquele nozinho que a gente usa muito no pet, que a gente puxa e ele fica assim, bem pequenininho. Corta a rebarba e vamos lá. Bom, aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou virar. Tá? E eu vou dar pequenos pontinhos assim. Eu prefiro fazer um pontinho invisível do que colocar um pesponto à máquina. Mas se você quiser, pode também ser colocado um pesponto à máquina. É que eu acho que assim fica mais delicadinho. Pronto. Aí chegamos no final. No final eu vou fazer um arrematezinho simples. Pronto, só para segurar o pontinho. Agora, a gente vai abrir aqui, ter certeza que isso aqui tá bem direitinho, que eu peguei todos os pedacinhos. E aí, eu vou passar uma costura aqui, tá vendo? Vou pôr isso aqui pra baixo. Ó, aqui. Tá? Ó, aqui e a mesma coisa aqui deste lado. Vendo? Tá? Uma costurinha aqui e outra aqui, ó. Tá vendo? Neste pedaço assim. É aqui que eu peguei, ó. Deu pra ver? Tá assim, eu fiz isto. Tá? Vou passar a costura aqui e aqui. Vamos lá pra máquina. Eu vou tirar o alfinete que eu prefiro. Pronto. Bem com calma aqui. Isso. Pronto, tá vendo? Já tá uma costurinha aqui. A mesma coisa deste lado. Agora eu vou colocar o debrum deste lado. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nas duas laterais.
Vou colocar o alfinetinho e vou passar na máquina, desta maneira. A mesma coisa deste lado. Isso aqui é só para dar um arremate bonitinho na peça. Máquina, aqui e aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui eu vou fazer o mesmo tipo de acabamento, só que aqui eu preciso que isso aqui já esteja, tem um arremate nessa ponta também. Então, eu vou cortar aqui. E essa partinha eu vou virar. Tá vendo? Já dá o acabamento. Quando eu fizer isso aqui, ó, já fica tudo embutidinho, tá? Ó, vou pôr um alfinetinho só pra segurar, pra quando eu for fazer meu pontinho invisível, isso aqui já esteja no lugar, bem presinho. Pra dentro, ó. Pronto, tá vendo? Ficou arrumadinho. A mesma coisa eu vou fazer. Aqui tá um pouquinho grande, eu vou cortar um pedaço. Pronto, cortei. Agora eu vou virar. Uma linha, vamos cortar todas essas rebarbinhas para não ficar nem um pedacinho de fiapo. O acabamento ficar bem legal. Eu acho que o acabamento é tudo numa peça. Um bom acabamento. Vamos colocar esse pedacinho também pra dentro. Agora eu vou pegar a agulha e vou fazer o mesmo pontinho que eu tava fazendo do outro, na parte do meio. A mesma coisa, só pra segurar. Ó lá. Dando pontinhos pequenininhos. Pronto. Agora eu vou fazer o último pontinho, arrematar e pronto. Corto. Pronto. Eu vou fazer agora a mesma coisa deste lado, para poder fazer o mesmo acabamento. O que eu fiz aqui, eu faço aqui. Então, cortando o excesso. E vamos lá. Pronto. Já finalizei. Agora, eu já tô com esse lado todo pronto. Tá vendo? Ó. Como ele vai ficar. Tá vendo? Agora eu vou voltar e tudo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado, tá? Ó, finalizamos, mais um nozinho e pronto. Está pronta o nosso necessaire, ó. Tá vendo como ele fica? Todo bem acabadinho, ó. Tá vendo? Um avesso perfeitinho. Agora, a gente vai desvirar, desvira. A gente arruma bem direitinho aqui, assim. Viu? Simples, fácil e bonita. Pronto!
E assim ficou pronto nosso necessaire. Você pode levar ele dentro da bolsa, com uma maquiagem, tudo que você quiser. E pode fazer em vários tamanhos também, vai depender só da mudança de medida. E para as minhas alunas que estavam acostumadas sempre com um projeto novo, eu vou continuar, não mais no ateliê, mas nessas aulas virtuais. Todos os meus projetos, dentro de alguns meses, vão estar todos online. A hora que vocês quiserem, bolsa, necessaire, boneca e técnicas, vai estar tudo para você, tá? Um beijo e até mais!